Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos amigos e amigas do nosso canal O Esclarecimento. Meu nome é Ricardo Carvalho e de antemão peço a sua gentileza que possa dar um like no nosso vídeo, compartilhá-lo, se inscrever no nosso canal, ligar o sininho para receber novos vídeos. Bom, de imediato gostaria de partilhar com vocês dois temas que sempre partilho dentro da minha aula, logo nas visões introdutórias de filosofia, é o mito e a razão. Sim, e o quanto que isso leva à sua ruptura justamente nesses povos fragmentados, unidos por uma única língua que surge ali na Grécia Antiga. Um povo que alimentava a liberdade e justamente por alimentar a liberdade estava marcado por suas concepções de vida, a ideia da criatividade da arte, a criatividade da filosofia, a criatividade, a liberdade do pensamento. E mesmo quando vemos as culturas dos espartanos e a sua moral em nome da liberdade, preferindo a morte gloriosa, a morte diante de um algoz, do que a vida marcada por um ato de escravidão. Isso tudo talvez explique por que a filosofia e esse esplendor da arte e mesmo da política, como a ideia de democracia, vai surgir justamente no solo grego. E logo de antemão, nós vemos lá esse embate, esta guerra, que muitas vezes é uma guerra entre o conceito de mito e o conceito de razão. Isso é muito importante para nós hoje, sobretudo nesse instante em que o mito se tornou tão relevante, tão elevado diante das nossas vidas. Essa questão de expressar, olha, eis o mito, que tem colonizado a nossa política, tem colonizado boa parte de nossas vidas, né? Esse imaginário muitas vezes que não é a mesma riqueza que estava lá entre os gregos, mas que há uma rescensão do mito, um renascimento desta ideia do mito. Bom, o que é um mito? O mito é sempre a tentativa de uma narrativa pautada não pela ordem de razão ou seja, que implica em causa e efeito. Isso já explica por que hoje muitas pessoas se viram iludidas pelo atual mito que agora ocupa a presidência da República, porque não havia no seu discurso uma relação de causa e efeito. E, portanto, as pessoas estavam mais motivadas por um imaginário do que propriamente por uma visão racional de ordem de mundo. Portanto, o mito sempre se contrapõe à razão. O mito, ao contrário da razão que tem o logos, a lógica como elemento, a ideia de causa e efeito, o mito não respeita isso. O mito ele é mais livre. Ele segue a ondas da imaginação e tenta criar uma narrativa que explique o mundo que virá, ou o mundo que se passou, ou este mundo presente agora, mas sempre dentro de uma ordem imaginária. A imaginação é o elemento construtor do mito. Ele constrói utopias, ele pode até construir distopias. Quando vemos mais ou menos o mito de Prometeu, quando Prometeu dá o fogo sagrado e de imediato Zeus o censura, porque olha, você dá o fogo sagrado, a tecnologia, o pensamento para os seres humanos, isso não ia dar em boa coisa. E então nós vemos que o mito também ele reflete de uma maneira pessimista às vezes. Ele tem o seu ar crítico, pelo menos o mito grego, vários mitos gregos, a caixa de Pandora também, elemento fundamental ali que você vê o imaginário grego sendo tratado, que olha como surgiram os males. E ali também estava em voga um certo machismo. O machismo que você vê também dentro da tradição judaica cristã, quando você coloca sobre Pandora a culpa do surgimento do mal, e assim como Eva também recebe a sua culpa. Mas
Não aceitando mais as narrativas e alguns mitos a posteriori estarei colocando aqui no canal, mais as narrativas propriamente, os filósofos pré-socráticos, sobretudo eles começam a dizer não podemos mais aceitar as explicações imaginárias. Agora precisamos de explicações que busquem as causas e, através das causas e por demonstrações de causa e efeito, possamos dizer de onde que surgiu tudo. E é nesse momento que há, no embate dentro da filosofia, esse dilema entre a razão com sua lógica de causa e efeito e o mito, por sua vez, a sua força imaginária e criativa. Bom, hoje, muitas vezes, essa capacidade de imaginação nos foi roubada. Eu lembro quando eu era criança, então, eu pegava os prendedores de minha mãe, que ela ficava louca da vida com isso, e fingia que era cachorro, que eram cavalos que voavam, e assim os objetos reais tomavam formas imaginárias dentro da cabeça de uma criatura infantil. E talvez hoje as nossas crianças padecem por isso. Padecem porque elas sentam diante de uma TV, ou diante de um computador, ou diante de um jogo, e a imaginação já está dada, já está completada ali. Não são as crianças que criam. Por isso que o mito ainda é extremamente importante, mas é importante também a razão. O equilíbrio entre essa imaginação e a razão, porque o mito ele pode descambar nesta paranoia que vemos, de erigir sujeitos políticos como elementos acima do bem e do mal, de maneira tal que mesmo com ordens, com demonstrações racionais de que ele não é nada daquilo que ele diz ser, as pessoas se veem encantadas por ele. Portanto, o grande desafio nosso hoje, entre o mito e a razão, é equilibrar os dois. É nos conservar a autonomia da liberdade de acreditar, de crer, de imaginar novos mundos e que esses novos mundos possam ser alicerçados diante de uma razão, não essa razão instrumental, fria, como dizia, como vai mostrar de uma certa forma a escola de Frankfurt, mas essa razão que tenta ser utópica, que tenta de uma certa forma dar base a essa força criativa e imaginária do mito. Portanto, que nós possamos mitar, mas mitar no bom sentido, mitar na imaginação criativa de um novo mundo. E que possamos solidificar essa imaginação de uma utopia, de um mundo novo possível, dentro de uma ordem de razão, em que possamos construir, não com paranoias, mas com essa criatividade. Assim, um abraço a todos, dê um like no vídeo, fortaleça o canal O Esclarecimento. Muito grato.